Glórias a Deus. Boa noite, Lírio. Graça e paz. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão chegando agora, vocês que estão em casa, o pastor, toda a equipe que está em Guiné-Bissau, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês agora. Sou um servo desta casa, como Josafá disse, e muito feliz e honrado em estar aqui. E com a dificuldade enorme hoje de substituir o nosso pastor, né? Eu vi ele falando no domingo retrasado que ele foi lá no pastor Diego. Falou, pastor Diego, você me colocou numa fria. E ele deixa aqui pra gente também. Mas glórias a Deus, o Espírito Santo é bem-vindo nesta casa. O Senhor é bem-vindo neste lugar. Vamos falar isso para ele, Senhor. Tu és bem-vindo. Continue tendo liberdade, Espírito Santo. Sente-se no teu trono. Faça o que o Senhor quiser, Deus. Trate aos nossos corações. Traga a tua liberdade, o teu Espírito, a tua presença. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, esta casa é tua. Senhor, cada alma que está aqui, o Senhor pagou um alto preço. Aquelas que estão em casa, o Senhor pagou, o Senhor comprou. E nós só estamos aqui, Senhor, porque o Senhor venceu na cruz há mais de 2000 anos. E porque o Senhor vive, nós estamos aqui. E precisamos de Ti, Senhor, para poder ter vigor, força de morar eternamente contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Esses dias tinha um servo dessa casa aqui, o Antônio. Cadê ele? Ele está por aí. Ele falou, mano, vocês batem mais que o pastor quando vocês sobem lá em cima. É melhor deixar o pastor mesmo. Eu dei risada, né, ele falando. O Summerson parece o Lucas, né? O médico Lucas, letrado. O Nilson sobe aqui, parece o Paulo, né? Fariseu, irrepreensível. É da hora. O Zafá parece o João, discípulo do amor. Ao mesmo tempo que ele é um amor, cuidado que ele fala assim, quer que eu oro para cair fogo do céu? Eu pareço mais o Pedrão. É mais fácil as coisas físicas do que as espirituais, mas o Senhor vai nos ensinando. Amém? Essa noite eu estou muito feliz porque eu tenho uma palavra de Deus. É muito bom escutar Deus falar ao nosso coração e poder compartilhar a palavra de Deus. Muitas pessoas têm conhecimento, muitas pessoas buscam aprender para falar, mas não tem coisa melhor do que você ouvir o Espírito Santo falar ao teu coração e te dar uma palavra, uma direção. Então, essa noite com muita calma, tá, Antônio? A gente vai conversar aqui. E o que Deus tratou no meu coração, eu quero dar um exemplo hoje sobre a Copa do Mundo, que é um evento feito de 4 em 4 anos. As mulheres não vão entender muito, tem muitas que não gostam de futebol, mas apesar que estão vindo também agora, né? Mas a gente sabe que é um evento que poucas pessoas são escolhidas para este evento, de cada país, para montar o time. E o nosso país mesmo, já há mais de 20 anos, está nos devendo, né? E por que ganhamos em 2002? Porque só melhores do mundo, no time deles nós tínhamos 6, se eu não me engano. E fora os outros demais que eram bons. E fora os que ficaram de fora, que não deu para levar. E hoje a gente não ganha nada, porque para juntar 11, tá difícil. Para juntar 11 para ir lá e fazer alguma coisa, para não passar vergonha, tá difícil. E a Copa do Mundo é um evento que muitas pessoas esperam ansiosamente. Imagina aquele cara que ele está em alto nível, que ele está jogando, e no momento de ser chamado, o país dele, a convocação, ele está ali na casa dele com a família dele, e aqueles que são escolhidos, não sei se vocês já viram dos times, né? Os caras vibram e tal. Imagina aqueles que não foram chamados, mas que fizeram um bom papel durante o ano, que se dedicaram, que buscaram, mas que se frustraram por não serem chamados. E Deus tratou isso no meu coração. No dia da convocação de Cristo, da convocação dos céus, a Bíblia diz que haverá muitas surpresas. Sabiam disso? No dia do chamado de Cristo haverá muitas surpresas. E a Bíblia fala sobre isso.
E ao decorrer dos anos, Satanás ele tenta distorcer a Bíblia, tenta a gente fazer viver no raso, viver neste mundo. A Bíblia diz também que os mais miseráveis dos homens são aqueles que só pensam nessa terra, só pensam neste mundo. A Bíblia tem tantas riquezas para as nossas vidas, tanta riqueza para o nosso futuro. Quando a gente aceita Jesus e começa a caminhar, algumas pessoas dizem, agora é só vitória, e a gente vê que não é. A gente vê que é guerra, mas que tem vitória. E às vezes a gente conversa, e como é que vocês estão? Estou em paz na guerra. A guerra tem, mas por incrível que pareça, Deus dá a paz. E é a paz que o mundo não tem. A paz que excede todo entendimento. É a paz de Deus, e é por isso que a gente continua caminhando, por isso que a gente continua indo dia após dia, mês após mês, porque nós esperamos a volta de Cristo. Porque nós temos uma palavra, nós sabemos para onde nós podemos ir e aonde nós podemos chegar. Mas nós temos que estar atentos, muito atento, porque a Bíblia diz que naquele dia haverá muitas surpresas. E eu quero ler com vocês. Abram suas Bíblias ou acompanhem aqui comigo. Mateus 7, do 18 ao 23, se você quiser anotar. Vamos ler. Diz assim, uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. E algumas versões está assim, né? Vocês que praticam o mal. E esse texto, eles nos traz à tona uma realidade de pessoas que chegam a falar, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não curamos, não libertamos. Mas a Bíblia nos diz que naquele dia Jesus vai falar, afasta-se de mim, todos vocês que praticam o mal. E se a gente for buscar andar conforme Cristo, o nosso padrão sempre tem que ser Cristo. Nós nunca podemos olhar para uma pessoa que está pior do que nós e falar, pelo menos eu estou melhor que ela, não. Até pelo nosso crescimento de vida. Você quer ser uma pessoa melhor? Olhe para uma pessoa que você sabe que é melhor que você, tem um pouco mais de estudo, um pouco de conhecimento, você tem que andar com ela, para ela acrescentar na sua vida. Não que você tem que deixar de lado os outros, não, ensine aqueles que precisam. Mas se você quer crescer na vida, você tem que olhar pessoas melhores que você. E o nosso padrão também tem que ser Cristo. A Bíblia diz como? Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus diz, mas após isso, tem outro versículo. Depois que a gente chega, a Bíblia diz, quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Quem vai carregar a sua cruz, quem vai carregar a minha cruz sou eu, somos nós. Tome a nossa cruz e vamos, bora, siga Jesus. Mas não tem como ser como a gente chegou. Não tem como a gente chegar na igreja e depois de um culto, 2 cultos, 3 cultos, aceitar Jesus e começar a andar com Cristo e a vida não mudar, não tem como. Se acontecer isso, estamos invalidando a morte de Cristo. Se for assim, para que Cristo teria morrido? O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Deus. O nosso padrão é, eu não vou fazer porque eu tenho uma base.
Eu não vou fazer porque eu tenho a graça, o favor que eu não mereço, mas que eu tenho que andar conforme o padrão que foi me dito, conforme o padrão que foi apresentado para mim. Então a partir de agora não dá mais para andar do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Com Jesus não tem jeitinho brasileiro. Hoje está uma vergonha o mundo em si, um caos, mas o Brasil muito mais. Hoje eu estava vendo uma pessoa que sofreu um acidente, o ônibus atropelou a mulher e ela caída no chão pedindo ajuda. E o cara foi pegar o celular dela, fingiu que ia ligar e levou embora. Que ponto que estamos chegando? Que situação que estamos chegando? E é isso que Satanás faz, é isso que a Bíblia já dizia. O mundo jaz do maligno. O amor se esfriou, a gente vê uma pessoa dessa, numa situação dessa e ser roubada. Uma vergonha. Mas se a gente não vigiar, é mais fácil a gente ir para os desejos da carne, para aquilo que Satanás dita, porque é daquilo que Cristo dita. E andar com Jesus é muito bom. Andar com Jesus é muito bom, mas é do jeito dele, não é do nosso. E quando a gente diminui, ele cresce. Quanto mais a gente obedece, mais ele cresce. Quanto mais a gente pensa em fazer a vontade dele, mais perto ele chega. Aleluias. No Evangelho de João, mais ou menos ali a partir do versículo 25, capítulo 6, versículo 25 em diante, Jesus começa uma conversa, não precisa pôr, isso aí eu só vou explicar aqui, depois vocês puderem ler. Jesus um pouco antes tinha feito a multiplicação dos pães para 5.000 homens, e após isso, os discípulos eles vão à frente a Cafarnaum, e após isso a multidão chega, e quando eles veem Jesus, eles falam: Jesus, nós estávamos te procurando. Mas Jesus conhece o coração de cada um. Jesus conhece as profundezas. Jesus conhece o íntimo. E ele fala: vocês não estavam me procurando porque vocês querem andar comigo ou fazer minha vontade. Não, vocês são malandros. Lógico que Jesus não falou isso, mas nós aqui de Parelheiros, andando com o pastor Mel, que falamos. Ah, mas eu sei, eu estou ligado. Vocês não querem fazer minha vontade. Vocês vieram aqui porque eu fiz a multiplicação. E eles ainda falam: qual sinal milagroso você vai fazer para que nós creiamos que você é filho de Deus? Moisés nos deu maná. E Jesus fala para eles: ei, peraí, não foi Moisés, foi meu Pai que está nos céus que proveu o maná. Jesus fala: peraí, vocês estão muito errados. E ele fala: aquele que não comer o pão que desceu do céu, ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm vida comigo. Eles falam: esse cara está ficando louco. Mas o que Jesus disse para eles é assim: ei, se vocês não andar conforme eu estou ditando as regras, vocês estão fora, já era. Não querem andar comigo por bênçãos, não querem andar comigo por prosperidade aqui, não, isso são demais coisas, isso vão chegar. Mas queiram aquele que abençoa, não queira as mãos só do abençoador, queira o todo, queira completo, queira ser amigo. Jesus é duro com eles, é duro, e eles falam: calma aí, esse aí não é filho de José e Maria? Está falando que ele é filho de Deus, que desceu do céu? E ó, um por um começa a vazar, um por um começa a meter marcha, até a hora que chegam os discípulos. Não eram 12, eram mais. Só de uma vez Jesus tinha enviado 72. E os discípulos olham uns aos outros e falam: dura é essa palavra, quem pode suportar? E até os discípulos começam a ir. Até os discípulos, de 5.000 pessoas mais ou menos, a Bíblia diz que estava na multiplicação dos pães, fica só Jesus e os 12. Oh, aleluias, poucos ficaram, só Jesus e os 12, todo mundo. Quando Jesus falou: ei, não é como vocês pensam que é, da minha forma. Oh, a multidão começa a vazar, só fica discípulo. Ei, mas deixa eu te dizer, para você discípulo que está ficando, continua, permaneça firme, que Jesus também não sai, que Jesus também não te larga, que Jesus fica junto com você. Você que é discípulo, permaneça firme, por mais que o mundo não quer. Você que é discípulo, que as coisas estão difíceis, fique tranquilo que Jesus está ao seu lado.
Por mais que seja difícil, Ele não larga a sua mão. Por mais que seja difícil, Ele não vai te abandonar. Ele vai suprir, Ele vai prover. Ele vai estar sempre à frente. Aleluias. Fica à vontade, Espírito Santo. Em Mateus 7, versículo 13 e 14. Olha o que ele diz. Aleluias. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição. São muitos os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. E Jesus tratou muito forte comigo esses versículos. Ele me deu um tema. Ele falou: Fabiano, temos poucas vagas. São poucas as vagas, nós temos poucas as vagas. E lendo a Bíblia, ele nos mostra, coloca de novo o versículo 13. Vamos ler mais uma vez. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que a encontram, os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Eu estava lendo um livro que o pastor me deu, e eu lendo, intimidade com o Espírito Santo, e eu lendo ali, Deus falou: temos poucas vagas. E em seguida, Deus tratou comigo esse versículo, e eu falei: Senhor Jesus, nós começamos a ficar despercebidos do que a Bíblia diz. Nós começamos a deixar passar despercebidos aquilo que Deus falou. A porta é estreita, apertado é o caminho que leva à vida, mas a multidão, assim como na época de Jesus, está indo à perdição. Mas Jesus me trouxe aqui essa noite para dizer: eu ainda tenho vaga para você. Eu ainda tenho vaga, a porta é estreita, mas não é da forma que você pensa, é da forma que eu ditei. Aleluias. Mas vale a pena a mudança, porque a porta larga, Jesus deixou bem claro que é a perdição. É a perdição, mas a porta estreita é aquela que leva a vida. A porta estreita é o passaporte para os céus. A porta estreita é o carimbo da eternidade. A porta estreita é Jesus Cristo ressurreto, o Filho de Deus. E é pela porta estreita que Jesus vai nos fazer passar. E é pela porta estreita que Ele nos vai levar num caminho novo. E é pela porta estreita que nós acessaremos a eternidade. Mas não pense que é da forma que nós pensamos que é. Não pense que é da forma que o mundo diz que é, não. É muito mais sério. É muito mais estreito. Negue-se a si mesmo. Todos os dias, tome sua cruz e siga-me. Tem muita gente que já fez no passado, já foi, já era, mas e hoje? E hoje é como numa Copa do Mundo vai ser a convocação. Você tem que estar bem, tem que estar jogando bem, tem que estar de pé diante de Deus. Para a gente não ir para a porta larga, para a gente estar na porta estreita. Aleluias. E nós conseguimos disfarçar bem. Nós conseguimos enganar bem. Mas de Jesus nada passa despercebido. O Espírito Santo nos conhece desde quando a gente dorme, desde quando a gente levanta, desde quando a gente vai trabalhar, aquilo que a gente pensa. E deixa eu falar para você, nada passa despercebido diante de Deus. Quando a gente orar, a gente tem que falar: Senhor, me perdoe pelos pecados conscientes, pelos pecados inconscientes, porque Ele sabe até o que a gente pensou. Então não é do nosso jeito, é do jeito dEle. Mateus 25 fala da parábola das virgens, das 10 virgens. As 10, diz que as 10 eram noivas de Cristo. As 10 estavam esperando, 10 pessoas esperando Cristo, mas a Bíblia diz que 5 eram loucas e 5 prudentes. Estavam as 10 esperando, mas aqui a Bíblia quer dizer que 5 estavam panguando. 5 não estavam atentos à volta de Cristo.
Quando Cristo estava à porta, às 5, não viram que o azeite estava acabando. E quando gritarei, o noivo vem, que elas viram que estava sem azeite. O que elas fazem? Elas pedem para as que tem azeite. Falei, dê um pouco do seu. Elas falam, não, se faltar o meu. Elas vão comprar e Jesus vem. E leva assim que quando elas voltam, né, na parábola Jesus não abre a porta e fala, já foi, já era, o tempo era aquele. E hoje é a mesma coisa. Não adianta você falar, me dá um pouco do Espírito de Deus que está em você. Não adianta, irmão, não é assim. É uma busca, a porta é estreita. Não tem como eu levar você para o céu, não tem como você me levar. Você pode me ajudar em oração, sim, eu posso te ajudar em oração. Mas a busca, a renúncia é sua. A renúncia é minha. O caminhar é meu, o caminhar é seu. Mas Ele vai estar à nossa frente. Com Jesus não tem filhos prediletos, com Jesus não tem escolhidos, não. Com Jesus tem aquele que busca ter um coração igual ao dele. Aqueles que buscam a renunciar, aqueles que olham e até têm o desejo sim de ficar no comodismo ou até de pecar, mas falam, Senhor, eu troco tudo isso pela Tua presença. Senhor, eu troco tudo isso pela Tua amizade. Senhor, eu troco tudo isso para não te entristecer. Tem alguém disposto aqui essa noite sair daqui e falar, eu vou melhorar? Tem algum discípulo aqui essa noite falar, Senhor, eu quero um coração igual ao Teu, porque eu quero estar na porta estreita. Senhor, permita-me chegar mais próximo de Ti. Senhor, eu quero ser um dos 12, por mais que a multidão pode meter marcha, eu quero estar diante de Ti até o último dia. Tem alguém aqui? Levanta a sua mão que Jesus vai te dar força para isso. Oh, aleluia. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Tira a máscara, irmão. Tira a máscara, irmã. É uma noite de tirar a máscara. Tira a máscara porque Jesus sabe o que tem aí embaixo. Tira a máscara porque Jesus conhece no íntimo. Tire a máscara porque não tem como enganar Jesus. Oh, aleluias. A Bíblia fala sobre o trigo e o joio também em Mateus 13, do 24 ao 30. Vamos ler. Diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos, até a colheita. Então, direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O trigo e o joio, nós olhando, a olho nu são iguais. Ainda mais nós que não somos agricultores. Tá os dois ali juntos. Para quem está olhando é tudo igual. E essa parábola é sobre a igreja do Senhor. É o trigo e o joio, está todo mundo aqui. E aos nossos olhos é todo mundo igual. Mas o Senhor sabe. O Senhor sabe aquele que é trigo, o Senhor sabe aquele que é joio. Existe uma diferença, O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. E quanto mais maduro ele fica, mais fácil de colher. O joio não, ele é muito rígido e não se curva. E quanto mais velho, mais enraizado. Agora não tem como eu dizer quem é trigo, quem é joio. Mas Jesus sabe.
Jesus sabe quem é trigo, quem é joio. Jesus sabe aqueles que pecaram hoje. Jesus sabe aqueles que pecaram um pouquinho antes de vir para cá. Jesus sabe aqueles que estão querendo e sedento mais da palavra dele. Ele sabe aqueles também que não estão nem aí neste momento. Para alguns tanto faz uma palavra de Deus, para outros glória a Deus, aleluia. Senhor, eu estou aqui, eu quero mais de ti, eu preciso mais de ti. Mas por um acaso você veio aqui hoje também e não se sente digno de ser trigo. Talvez a sua semana você falhou, você pecou. Talvez você estava distante de Deus. Ei, Deus manda eu te dizer, tem uma vaga para você do lado dele. Tem uma vaga para você sair daqui hoje do lado dele, sendo trigo. Para quando você estiver maduro, para quando nós juntos estivermos maduros, todos juntos irmos para o celeiro dele. Agora muito cuidado com quem não quer nada. Muito cuidado, porque é a Bíblia que está te falando hoje. Muito cuidado, porque ele fala, lancem fora o joio e queimem-no. E aqui ele está falando do inferno. Aleluias. Mas Jesus não te trouxe aqui essa noite para te pôr medo, não. Ele está te falando que a porta é estreita, mas tem acesso para você. A porta é estreita, mas o preço já foi pago. A porta é estreita, mas o mesmo convite já está aí há mais de 2000 anos. Basta você querer sair daqui hoje com disposição de aceitar esse convite. Esteja disposto a lutar, irmãos. Esteja dispostos a lutar por aquilo que o Senhor já preparou, o Senhor já reservou. Ele fala, eu estou indo para o céu, eu vou preparar moradas, mas fica tranquilo que eu vou buscar vocês. E para onde eu estou indo, vocês também estarão comigo. Eu irei, vou preparar, mas eu voltarei. Aonde eu estiver, vocês estarão comigo. E não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, pois a antiga ordem, a antiga vida já passaram. E eis que se fez nova todas as coisas, todas as coisas. E este mundo é só uma sombra do mundo que há de vir. As maravilhas, um minuto da presença de Deus, um pouquinho desse Espírito Santo que está pairando aqui agora, é só um pouquinho do degustar daquilo que o Senhor tem para mim e para você. Oh glória, oh glória, tenha disposição de buscar, irmãos. Deixa eu te falar, é muito bom. É muito bom, pegue a Bíblia para ler. Antes de ler, fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo, a Bíblia fala sobre o rio da vida. A Bíblia fala sobre a boniteza que há nos céus. Mas acima de tudo fala que existe um Deus que é vivo. Existe um Deus que é poderoso, que não é limitado e não está nos céus, está aqui também. A Bíblia nos fala sobre isso. E é esse Deus que nos renova, é esse Deus que nos alimenta, é esse Deus que nos fortifica, é esse Deus que nos fez. Mas para viver junto com Ele, não longe dEle, afaste-se do pecado essa noite. Aleluias. Livre-se do pecado. Se aproximem de Deus. Se aproximem daquilo que Deus é. Se aproximem daquilo que Deus preparou. Talvez você nunca tinha entrado numa igreja. Ou talvez você entrou, mas já até falou, mano, esse negócio de ser crente não é para mim não. Esse negócio aí é difícil. Meu irmão, não é. Não é, tem um Espírito que te ajuda. Tem um Espírito que te aconselha, tem um Espírito que te acompanha. Tem um Espírito que te conduz. E por mais que o diabo possa jogar uma semente na sua mente, essa hora é o que a Bíblia diz em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Por mais que o diabo fala que a gente não é digno, nós somos dignos através da graça. Nós somos dignos através da graça do Senhor. E olha ali, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios. E os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os que são fortes. Deus escolheu as coisas mais insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são.
a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ninguém. Talvez o diabo já falou na sua mente: ei, não é para você. Isso não é para você. Olha você, olha a sua vida. Olha o seu histórico. Olha o que você já fez. É para isso mesmo que Jesus se entregou naquela cruz. Pela redenção de nossos pecados. É para isso mesmo que Ele se entregou naquela cruz. Para pegar aqueles que não são. E para confundir o mundo. Mas nós temos que estar firmes, preparados. E essa noite, você que não se sentia digno, essa noite o Espírito Santo trata o seu coração, que foi por você, que é para você, que você pode fazer parte disso também. Só creia, só confie. Você que está em casa, foi por você, é para você. Não deixe o diabo roubar essa palavra do seu coração. Mas eu creio que a gente pode ser diferente essa noite. Eu creio que essa noite a gente pode ser diferente. Aquele dia, a multidão foi embora. Aquele dia, os discípulos foram embora. E aqui hoje tem média de 500 pessoas, 600, mais um pouco que estão em casa. E aquele dia, muitos se foram, só ficou 12. Mas hoje a gente pode ser diferente, a gente pode ser igual aos 12, a gente pode ficar. E a gente pode falar: Senhor, eu não quero viver mais outra vida. Assim como os 12 falaram em João 68, 69. Senhor, para onde iremos nós? Jesus olha para eles, foi dura a conversa. Foi duro o diálogo. Mas Jesus olha para eles e fala: ei, vocês querem vazar também? Vocês querem vazar também? E essa noite a gente pode ser igual aos 12. A gente pode olhar para Jesus. Todos nós juntos falar: Jesus, para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Não faz mal se a multidão não quer, mas Jesus, para onde iremos nós se só Tu tens as palavras de vida eterna? Você pode dizer isso essa noite, por mais difícil que esteja, você possa olhar para Jesus e pode dizer: Jesus, para onde irei eu? Jesus, para onde irei eu se só Tu tens palavras de vida eterna? Você pode olhar para Jesus essa noite e falar: Jesus, por mais difícil que esteja, para onde irei eu? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Você pode olhar para Jesus essa noite e falar isso. Você pode falar para Jesus: Jesus, por mais difícil que seja, eu vou estar ao seu lado. Jesus, por mais que minha mãe não quer. Jesus, por mais que meu pai não quer, meu filho não quer. Jesus, por mais que meu marido não quer, por mais que minha esposa não quer, Jesus, só Tu tens as palavras de vida eterna e eu não tenho mais para onde ir. Aleluia, que seja uma verdade isso no seu coração. Que seja uma verdade isso no meu coração. Que seja uma verdade isso a partir de hoje no nosso caminhar. Por mais que a nossa casa não queira Jesus, que nós possamos falar: Senhor, eu quero e eu não tenho mais para onde ir. Oh, aleluias. Aleluias. E tirando Judas, os 11 permaneceram firmes no Senhor. Tirando Judas, os 11, nós lemos a história e os milagres que eles fizeram, e eles eram continuidade na mensagem de Cristo, no poder do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que possamos ser um dos 11, que possamos continuar a levar este nome, que possamos levar o reino de Deus, que possamos estar firmes diante dEle, não importa as circunstâncias. Pedro, que a princípio falou: Jesus, ninguém vai te matar não. Você não vai passar por isso não. E Jesus fala para ele: afasta de mim, Satanás, sai daí, para trás de mim. Jesus sabia para que ele tinha vindo. Este mesmo Pedro que não tinha entendido o propósito, quando ele vai morrer, os historiadores falam que ele fala: me vira de ponta cabeça que eu não sou digno de morrer igual meu Cristo morreu. Mas feliz porque Pedro tinha entendido que a pátria dele não era aqui, a pátria dele era celestial. Oh, aleluia. Por mais difícil que esteja o dia de hoje, ei, não se esqueça que a tua pátria é a celestial. Não esqueça que
você não é brasileiro, você é cidadão do céu, embaixador de Cristo, cordeiro de Deus, herdeiro de Deus, para ter a vida eterna. Oh, glória! Você é um forasteiro, eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino nesta terra, mas por pouco tempo. Por pouco tempo, porque em breve Jesus virá. Em breve Jesus virá. Aleluia.